Irmãos, a Bíblia está cheia de referências sobre foco. Amém? Foco. A Bíblia está cheia de referências sobre prioridade. Cheia. Mas o texto que eu acho um dos textos mais poderosos quando se trata disso, é o texto que a gente foi base dessa série toda, né? Tudo começa e termina no coração. É de Mateus 6:21, que está escrito assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Então veja que o texto aponta para algo que ocupa o nosso coração. Algo que tem valor para nós. Lembra que eu falei sobre um exemplo que eu dei sobre a família? O que um homem faz para defender a sua família? Tudo. Homem, né, irmão? Homem. Não macho. Macho ele abandona a família atrás de fêmea. Homem, não. Homem. A família dele tem valor, não tem? Sim ou não? Você consegue quantificar em valores o que a sua família vale para você? É o Mr. Egg do PowerPoint, da capa. Ninguém percebeu, amor, só você. By Michel Olindo Tizen. Sou eu. Nas entrelinhas, ali de uma forma nas nuvens, tem uma forma enigmática que está escrito "ou humilde" também. Só que só o seu subconsciente pega. Um pouco conspiracionista. Mas voltando rapidinho. O homem, a sua família tem tal valor que não tem como quantificar o valor que dá para sua família. Não tem preço a sua família. Você não tem o que você substitua ou alguma coisa que chegue perto do valor que a sua esposa e seus filhos têm para você. Amém, homem que está aqui? É fato isso. Agora, o Senhor Jesus está falando aqui sobre o que é o seu tesouro, é onde está o seu coração. Amém? Nosso maior desejo como igreja, indivíduo também, o nosso alvo a ser perseguido, eu creio que você tem isso também, é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Eu estava ouvindo uma ministração da Misty Edwards, eu mandei para algumas pessoas, quando ela falou, o que é amar a Deus de todo o nosso entendimento? E não é sobre isso que eu vou pregar, mas quando eu leio o texto, e Jesus falou isso em Mateus 22:37, o Espírito Santo nos ajude a revelar isso que o Senhor colocou no meu coração, e que possa chegar ao teu coração da forma que o Espírito Santo quer ministrar. Mateus 22, versículo 37, diz assim, Jesus está sendo questionado pelos farinha. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. No Evangelho de Marcos, ele acrescenta força. Versículo 38, este é o primeiro e maior mandamento. Mas esse mandamento é composto. Ele fala, o segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí tem o último versículo que para mim é poderoso demais. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e todos os profetas. Então, todos os religiosos que existem na face da terra, todos os teólogos da face da terra, todos os fariseus da graça que existe, e todos os cristãos genuínos que amam o Senhor Jesus e vivem numa dependência total do Senhor, precisam entender que tudo a nossa vida depende de amar a Deus, todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E ao próximo como a nós mesmos.
Eu já mandei, eu gosto muito, eu sou muito musical, eu gosto de música. Eu só não gosto de funk e de sertanejo universitário gospel. Não tem como ouvir aquilo. Não, não tem, não entra na minha cabeça. Sertanejo universitário não entra. Aquilo ali é tudo menos sertanejo. Agora, o modão de viola, bem tocado, falando de Deus, é outra conversa. E eu gosto de rap, né? Rap de verdade. Rap raiz, de verdade. E eu tenho ouvido aquele Kamikan, cara, aquele cara é fera demais. Fera demais. Eu gostei do rap dele, é equilibrado, é bom. E tem uma música que ele fala desses caras, sabe, que eles estão tão cheio de letra, que o espírito dos caras deixou de existir, tá morto. Morreu. É uma teologia que ficou pregada na cruz. Pastor, tá certo? Não tá, não. Ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. A teologia precisa ressuscitar junto com o Senhor que morreu naquela cruz. Mas por que eu estou falando isso? Responda uma coisa. Quando você estava perdido no mundo, perdido, sem nada e sem ninguém para te ajudar, quem aqui teve num poço fundo? Levanta a mão. Assim, misericórdia. É ruim até de falar. Era fácil? Era gostoso? Eu gosto. Era bom? O que você mais queria naquela época? Hã? Sair, sim ou não? Quem te tirou? Então Jesus desceu do trono e veio te buscar aqui, te tirar do poço? Ah, tá. Não, porque ele está no céu, né? A Bíblia fala que o Senhor está no céu. Amém? Voltando então, já que você não respondeu certo, quem tirou você de lá? Então você viu o Espírito Santo, o fogo, a glória, a fumaça. Não, você não foi uma fumaça que veio. Um comedor de feijão, soltador de pum, igual você. Eu falo de propósito. De propósito, para você não espiritualizar demais e esquecer que você continua soltando os seus gases. E as pessoas que te ajudam também. Para você não perder a sua humanidade. Não, olha para mim, irmão. Olha para mim aqui, religioso. Às vezes a sua religiosidade está tão santa, que nem o santo consegue chegar perto de você, tanta santidade que você tem. Eu estou falando sério, irmão, nós precisamos entender uma coisa. Foi uma mão, muitas vezes suja de graxa, que tirou você do fundo de lama que você estava. Nós temos que entender que foi alguém com bafo, talvez falou de Jesus para você pela primeira vez. Estão comigo ainda? Nós não podemos esquecer que alguém não olhou para si, mas olhou para algo muito maior que ele e sentiu no coração o que Deus queria sentir ao teu respeito e botou a mão no poço que você estava e tirou o seu pé daquele poço de lamaçal e colocou você e os seus pés estabelecidos sobre uma rocha. E esse tipo de mensagem choca os super espirituais. Eu não dependo de ninguém. Mentira. A Bíblia está repleta de uns dos outros. Uns aos outros. O fato é, nós não dependemos de ninguém exceto de Deus, com certeza. Agora, fique sem a igreja para você ver o que acontece com você. Amputa, corta tua mão do teu corpo e deixa ela fora da geladeira para ver o cheirinho que ela vai ficar. Vai ficar cheirosa, irmão? Por quê? Porque vai apodrecer. Então, alguém te ajudou. Alguém. Deus enviou alguém para falar de Jesus para você.
E isso faz... Me responde uma coisa. Isso fez diferença para você, sim ou não? Por medo, por falta de plena convicção, às vezes, as pessoas têm medo de falar abertamente isso e caem no erro da desonra. Uma coisa, irmãos, é nós adorarmos a Deus, depender de Deus. Outra coisa é eu ser grato e honrar as pessoas que me ganharam para o Senhor Jesus. Guardar isso no meu coração, sabe por quê? Porque o Senhor falou que o tesouro foi colocado em vasos de barro. É óbvio que o texto continua e fala, para que a glória não seja de outra pessoa, exceto do Senhor. É óbvio, irmãos. Não é à toa que ele falou que é vaso de barro. Porque se fosse de madeira, queimava fácil. Se fosse de porcelana, é sensível. Sabe aqueles irmãos sensíveis que não me cumprimentam? Aí a pessoa melhor de cara feia, porcelana. Quebrou, não tem conserto, jogar fora. Bronze, acha que é ouro, brilha, mas não tem brilho, não é ouro. É frágil, amassa fácil. Prata, não é ouro e nem bronze, e é frágil. E ouro, brilha, mas acha que o brilho é mais importante do que está lá dentro. Aí Deus fez o que, gente? Vaso de barro, para que a glória seja do Senhor e não do vaso. Então não tem problema de admitir que foi um vaso de barro. Amém? Entenda isso, quebra isso. Porque se nós não quebrarmos isso, é difícil dar sequência com o que eu quero falar. Então, nós, igreja, Past Church, Guaratuba, para a glória de Jesus, nós nos tornamos peritos em fazer a diferença na vida das pessoas. Glória a Deus por isso. De verdade, irmão, olha só. Se você anseia, ou se você deseja o episcopado, excelente obra você almeja. Não é porque você deseja que você vai conseguir, porque é almejar algo. Certo? E aí Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele começa a colocar alguns princípios que devem ser seguidos e ensinados. Mas uma das coisas, irmãos, que nós temos que ter no nosso coração é nos tornarmos peritos em ganhar pessoas para Jesus. Não, essa não é minha praia, a praia é só ensino. Não. Quando você vê o grande comissionamento da igreja, você não vê assim, ide e ensinai. Ide e fazei discípulos. E aí vem o ensinar. Estão comigo ainda? Então, nós nos tornamos peritos em ganhar alma. Nós nos tornamos peritos em tirar pessoas do inferno. Glória a Deus por isso. Pode dar um glória, irmão. Em arrancar a pessoa de lá. Em ganhar a alma. Em entrar nos lugares e falar de Jesus. E ganhar almas para Jesus. Está tudo certo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero nessa série ser mais especificamente, eficazmente, eficientemente assertivo. O que é específico? Dicionário. Trabalhar o conceito para entender. O que é específico? É próprio de uma espécie. É peculiar de uma pessoa ou de um grupo. É destinado ou pertencente exclusivamente a um indivíduo, a um caso, a uma situação, a um grupo especial, exclusivo, próprio. Então, eu quero ser específico acerca de algumas coisas. Eficaz, que tem a virtude ou o poder de produzir em condições normais e sem crescer de outro auxílio determinado efeito, efetivo, bom ou ideal para causar um resultado pretendido. Isso é ser eficaz.
você quiser anotar, irmão, é dicionário isso aqui, tá? Depois você pega lá. Eficiente. Olha isso aqui. Eu quero ser específico, eficaz e eficiente. Eficiente. Que obtém resultados efetivos, com o mínimo de perdas, ou na consecução de um fim competente, capaz, que se caracteriza pelo poder de produzir um efeito real, que produz o seu efeito específico. Então, eu quero falar disso aqui. Eu ia entrar numa parte do 80-20, porque a Ju ministrou algo aqui domingo, e enquanto ela falava, ela falou do 80 e do 20, eu comecei, igual quando eu não sei que foi no louvor, ou nas ofertas, que falou do altar, e o Senhor me mostrou algo tão poderoso sobre o altar, e depois a Ju ministrando sobre o 80-20, e faz tempo que eu tenho meditado nisso, sobre o 80-20. Eu vou falar mais sobre isso na próxima mensagem. E eficiente tem mais uma definição, cujas características ou qualidades ou cujo equipamento cria condições apropriadas ou ideais para a consecução de determinada finalidade. E responde uma coisa, qual que é a finalidade da igreja? Uma vez eu ouvi um grande mestre no Brasil explicando sobre isso. Ele falou assim, uma igreja que é pastoreada por um que tem como líder um pastor, dom pastoral. A tendência não é ela crescer muito e é ter todas as pessoas muito bem cuidadas, muito bem amadas, muito bem próximas, e tudo isso é ótimo. Mas a tendência dela não é crescer muito. Uma igreja que tem como líder um evangelista, a tendência é ter uma multidão rasa, bem rasinha, bem rasinha, super frágil quando se trata de princípios poderosos da palavra de Deus, profundidade. Uma igreja onde o líder é um mestre, é um monte de caixa d'água dentro da igreja. É uma igreja pequena, onde se discute tudo, é uma tendência, tá? Não é que é uma tendência, e que são profundamente infrutíferos no ganhar almas. Então, uma igreja que é liderada exclusivamente por um apóstolo, é fundamento, é aquela pegada bruta, mas não cresce, também. O povo não fica, é só lambada. E uma igreja que é só por profeta, irmão. É um xarabanabe, irmão, para tudo quanto é lado. É irmão rodopiando para cá. Eis que te digo. Pois é, já começou errado. É profecia para tudo quanto é lado. É visão, é fogo, é fumaça, é anjo subindo, anjo descendo, anjo correndo. Carruagem incendiada, carruagem em chamas, carruagem chamuscada. Ninguém na igreja. Agora, dos cinco, qual que é o objetivo de todos eles? Irmão, se nós formos literais na Bíblia, é a edificação do corpo de Cristo para que todos sejam a maturidade do varão perfeito, de Cristo. Tá, é tudo isso aí. Se for Bíblia, é isso. Agora, dos cinco, falando de igreja, qual que é o objetivo da gente existir? Hã? Não entendi. Tá, beleza, nós podemos ser uma igreja adoradora. Fecha aquela porta lá e agora a gente só vai adorar a Deus, fazer mais nada. É também. Mas que mais? O segundo mandamento, gente. Quer amor maior do que dar a vida pelo seu irmão? Jesus morreu pelo mais vil pecador. Jesus morreu pelos aqueles que não merecem nada. Somos nós. Então nós não temos o direito de ficar trancado dentro de uma igreja, dentro do Life Group, deixo dentro do meu mundinho e não sair dessas ruas ganhando alma para o Senhor Jesus.
Eu sou profeta, problema é teu. Eu sou apóstolo, problema é teu. Problema é teu. O problema nosso temos um mundo para salvar. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Onde? No céu, irmão, o céu já é repleto da glória de Deus. É a esperança da glória de Deus na terra. Amém? Nós, igreja, Past Church, nossa vibe, nós, Past Church, Guaratuba, temos tantas coisas maravilhosas para a igreja funcionar de forma eficiente, né? De forma a receber as pessoas, a proporcionar um ambiente saudável de crescimento de cada pessoa e de toda a igreja como um todo. Você prestar atenção, né? Nós temos, olha só, culto de todas as formas, irmão. Temos culto por idade, kids, start, difflin, de homens, de mulheres. Me ajuda aí. Da família. Eventos de homens, eventos de mulheres, eventos de empresários. Cesta de glória. Temos Tadel Kids, Tadel Start, Tadel de adultos. Workshops, cursos, encontros. Aí não, se abrir o leque Difflin, então é reforma DNA, fest, aí vai. Né? Enfim. EDD, reuniões para diferentes níveis de liderança, cursos, conferência e tantos outros, irmão. Aqui na nossa igreja tem tudo isso. Seminário de intercessão. Lives de intercessão. Lives, kits de oração. Aleluia. Isso só na igreja, local. Isso na estrutura. Ajuda a consolidar, ajuda a afirmar, ajuda tudo isso. Café com lindo. Essa é boa. Pizza com pastor. Tudo isso é importante, nós devemos ter isso. Eu quero ter mais ainda de conferência de família, encontro de casais, conferência de homens, conferência de célula. Já imaginou uma conferência de célula top, irmão? Pastor Eibe ministrando aqui, que doido. Mas a nossa vibe, a nossa pegada mesmo, aquilo que a Ju falou, o nosso carro-chefe, são apenas 3 coisas específicas. Como eu falei, tudo isso aqui é maravilhoso, tem que ter e eu quero ter mais. Os ministérios, atmosfera, workshop atmosfera. Nós estamos organizando para gravar as músicas da igreja. Sabia que as músicas vão ser gravadas? Aqui. Nós vamos gravar aqui. Ou seja, nós temos que cantar. Por enquanto estamos cantando 2. São 4 para gravar. São 4. Então assim, nós temos que cantar as músicas, aprender a cantar as músicas. Chegar no dia aqui, nós vamos montar, vai ter luzes e outros esquemas rolando. E tals. Aprendi isso com a Thaís e com o Alex. Tals. É plural de tal. Não é só tal coisa, são tals coisas. Para todos nós. Nós. Fala comigo assim, 3 coisas. Simples. Discipulado. Life e culto. Discipulado. Fala, discipulado. Life e culto. Agora esse lado aqui, discipulado. O meio, life e culto. Para gravar. Para gravar. Só as crianças. Discipulado. Não, dá para falar por mais força aí. As crianças, discipulado. As mulheres, life. E todos, culto. Vocês são grossos, né, cara? Culto. Vai fazer o quê, né? Os texto dos caras está muito alto. Alguns aí está mais alto.
Estão encostados no fundo lá. O Max. Então tudo aqui, irmão, tudo aqui, tudo é discipulado, live e culto. Então nessa série, eu quero falar sobre essas 3 coisas mais importantes. Irmão, se nós quisermos ganhar essa cidade para Jesus, nós precisamos ter todas essas coisas. Mas o que realmente causa efeito, o que realmente transforma a vida das pessoas, são essas 3 coisas. O discipulado é interessante porque eu quero quebrar um paradigma aqui. Deixa eu ver como que eu falo isso aqui. Eu acho que eu vou pular o que eu escrevi aqui. Vou pular. Pulei. Onde começa o discipulado? Aqui ficou meio fora do contexto que eu estava falando. Onde começa o discipulado? Então, às vezes, a gente tem o discipulado como se fosse um botão. Na verdade, sim, essa geração mais nova, isso é comum. Porque, irmão, a Ju falou domingo sobre a lista telefônica. Quem não tem ideia do que é uma lista telefônica de papel, levanta a mão. Ideia. Assim, quem nunca viu uma, levanta a mão. Aumentou. Eu e meu irmão ficava brincando de pegar os carros da página amarela. Nós ficávamos girando as páginas e assim, meu. Tinha uns Mercedes, umas Kombi, uns Passat. Lembra, mano? Esse era o nosso passatempo, era brincar e pôr a mão assim, no final nós contava quantos carros cada um tinha conseguido. Isso aí é frota de carros. Amarela comercial e branco era a pessoa normal, gente, né? Endereço. Pessoas normais. Deveria ser, né? Pelo menos. Vixe, quem passou trote aqui, irmão? Ainda bem que Jesus morreu na cruz por nós, né, cara? E, cara, eu fazia uns trote feio, velho. Misericórdia. Ô, Jesus, Espírito Santo, você me lembrou só para eu tomar água. Ainda bem que Jesus perdoou. Está na cruz. Antes de falar como começa o discipulado, vamos lembrar de uma coisa. João 13, versículo 13 na NVI. João 13, 13. Turbo. Circulado, 13. Isso é bom, isso é bom. Vocês me chamam mestre e Senhor. E com razão, porque eu sou. Jesus está falando com os seus discípulos. Pois bem, olha isso aqui. Se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Vamos voltar? Jesus, Santa Ceia lá, antes da Santa Ceia, lavou o pé dos discípulos. Certo? E aí eles falaram com ele, mestre, e ele falou assim, vocês me chamam de mestre, Senhor, vocês estão certos, realmente eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor, e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Versículo 16, digo-lhes verdadeiramente. E aqui, eu queria perguntar para esses caras da super graça, o que eles fizeram com o original dessa palavra aqui na Bíblia deles. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo, pastor, eu não sou escravo, a palavra servo e escravo que Jesus usa é a mesma. Nós vamos ministrar aqui um tempo, escravos por amor. Irmão, essa mensagem é sensacional. Quero ver se outra pessoa ministra na pegada que ela é. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Uau!
Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Sabe por que você anda muito triste? Tem uma irmã aqui na igreja que eu achei fantástica. Ela anda com kit lavador, lava-pé. Ela anda com uma baciazinha, uma garrafinha com água quente e toalhinha. Sabe por que talvez você esteja muito triste, irmão? Preocupado com essas coisas, fazer, porque você parou de lavar pé. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão os que praticarem. Talvez você está triste porque você não sabia. Mas agora, se você fez EDD, você sabe. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus nos deu o exemplo. Ou seja, antes de nós entrar em discipulado, entenda uma coisa. Você só tem uma função. Lavar os pés dos seus irmãos. Servir. Fala, servir. Ninguém é chamado para ser servido. Ninguém. Mas eu sou apóstolo, o problema é teu. Ninguém tirou a tua principal função de ser servo. Servo. O discipulado não começa com alguém. O discipulado começa quando Jesus coloca no teu coração o coração de servo. Quando ele tira um coração de pedra, coloca um coração de carne e renova um espírito sobre você, e é o espírito de servo. Estão entendendo? Eu tenho 700 igrejas, 70 mil fiéis. Deixou de ser servo? Sim, então você não tem nada. Nada. Antes de entender, de falar qualquer coisa sobre o discipulado, a nossa vibe principal é: eu sou servo. E ponto final. Pastor, onde preciso de mim? Desentupindo o vaso. Não sei o que aconteceu, irmão. Alguém entrou lá e o negócio ficou feio. É interditado. Mas o quê? Irmão, altar não foi feito para entregar, para dar nada. Altar foi feito para entregar tudo. Tem pessoas que buscam a posição de pregar, para estar sendo visto, para pregar, porque eu tenho uma mensagem, eu tenho algo para falar. Põe no altar primeiro. Entrega no altar primeiro, põe no lugar de queima primeiro, põe no lugar de sacrifício primeiro, para que vá para Deus e Deus faça vir para as pessoas. É simples. Eu quero pregar. Pregue-se na cruz primeiro. Não preciso, Jesus já morreu por mim. Então rasga João. Arranca aquela página e bola. Usa para outra coisa. Não, estou falando sério, irmão. Poxa, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e follow-me. Siga-me. Então, antes de falar de discipulado, entenda. Jesus nos fez lavadores de pé. Eu acho interessante essa parte de Jesus falar isso, sabe por quê? Que dele lavar os pés dos discípulos. No texto de Lucas 7, versículo 36, eu vou ler no Lucas 7:40. Para chegar só no ponto que eu quero falar. Jesus foi nas casas de Simão. E ele entrou e tal, e começaram a comer, e estavam ali conversando. De repente entrou aquela mulher. Se jogou nos pés de Jesus, irmão. Essa cena, eu quero chegar um dia comendo uma pipoca com o Davi e falar: Anjo, você pode colocar no telão essa cena? Eu quero ver. Das minhas viagens, irmão, pensando no céu.
Juliana, eu acho que no céu tem onda. De verdade. Só que a gente não morre se tomar uma vaca. Aí dá para ter mais coragem, né? E ela se joga nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com lágrima, começa a beijar os pés de Jesus, a lavar com lágrima. Pega o cabelo dela e começa a secar os pés do cabelo. Os pés de Jesus com o cabelo. Aí os farinhos que estavam ali começaram a falar assim, se esse homem soubesse quem é que está perto dele, quem é que está beijando os seus pés e tal. Aí ele sente aquilo no espírito e confronta eles. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Mestre. Disse ele, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Deixa eu falar o histórico disso aqui. O Lucas pode me ajudar, se eu errar, você faz assim. Tá? Quando era sinal de hospitalidade, você é bem-vindo na minha casa. Então, quando o cara era convidado e entrava na casa de um judeu, o servo da casa trazia água e lavava os pés deles. Não era o dono da casa, o senhor da casa. Era o servo da casa. Trazia água para lavar os pés do convidado, para daí ele adentrar, porque quando eles iam comer, eles não tinham cadeira e mesa. Eles se assentavam, a mesa era pequenininha, eles se assentavam de perna cruzada, com as pernas para trás, em cima de um tapete. Aí sujava e tal, então eles lavavam os pés dos convidados. Uma das coisas que o Senhor mostrou ao meu coração, sem ser eco, que o Senhor falou no meu coração, sobre Jesus lavar os pés, foi o seguinte: sejam bem-vindos à casa do reino dos céus que está preparada para vocês. Vocês vão andar nesse mundo aqui, só que vocês já são de lá. Jesus fez isso, por isso que ele falou assim, é o escravo maior que o seu senhor? Não. Ou seja, não é porque você lava os pés do seu irmão que você é menor que ele. Na verdade, quando você lava os pés dos seus irmãos, mostra que no reino dos céus você está um pouco mais elevado que ele. E isso te traz uma responsabilidade. Isso te traz uma responsabilidade. Isso não te traz uma posição de destaque. Isso te traz uma posição de servo, de menos importante. Uma vez eu conversei com os meus filhos e falei, cara, se um dia a igreja chegar com 20 mil discípulos, o que vocês vão achar? Uau, pai, que top! Não sei o quê. Eu falei, vai acontecer isso. A Paz Church de Guaratuba vai chegar a 22 mil pessoas, membros, você vai ver só. Escreve aí, escreve. Mas sabe, filho, eu falei assim para ele, mas sabe, filho, se vocês dois não estiverem lá, é a mesma coisa que não tivesse ninguém. Se vocês dois não estiverem dentro da igreja, com o pai e com a mãe, é a mesma coisa que não tivesse ninguém naquela igreja. Você tem que ensinar os seus filhos, irmãos, que o que você faz para o Senhor, o servo que você é do Senhor na vida dos seus irmãos é importante, mas eles são as pessoas que você tem que servir também. Sirva os seus filhos. Eu nunca vou esquecer, irmão, quando eu soube que o Benihim caiu, entre aspas. Caiu. Ele não caiu em adultério com um funcionário dele ou alguém. Não. A mulher dele falou qual foi o adultério dele. Ela falou assim, ele me trocou pela noiva de Cristo. Por isso, querido, que nós temos dia da família. Pastor, não consigo ter dia da família. Tira uma tarde da família. Vem domingo para o culto da manhã e tira o resto do domingo focado na sua família. Estou saindo um pouco da mensagem, irmão, porque eu sinto de falar isso para nós. Porque tem dois extremos. Ou o cara não faz, ou o cara
não faz nada para Jesus porque é o dia da família. Não, irmão. Separa o dia da família. Ou fica mudando o dia da família de acordo com algumas agendas da igreja que ele não está afim de participar. Não. Sexta-feira é o meu dia da família. É meu dia da família. Pronto. Sábado é o dia da família de alguns dos meus discípulos. Do David? Quem que é? David? É sexta? O Max também é sábado, se eu não me engano. O Álvaro é sábado também? O Alex é segunda. Por que eu sei, irmãos? Porque eu só vou ligar para esses caras se realmente precisar. Então, querido, nós precisamos entender que nós precisamos servir a nossa família. Amém, irmão? E se você desequilibrar nisso, o seu discipulador vai te ajudar. Cara, mas você está servindo a tua família segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E quando é que você vai servir a Jesus? Não, o pastor falou que eu tenho que servir a minha família. Isso é servir a Jesus. Ha, ha, ha. Amém, irmão? Sirva a sua esposa. Cadê as irmãs? Nossa, cara. Não vou dar segunda chance. Quem trazia água era o servo. Jesus trouxe água e lavou os nossos pés, irmão. Quando aquela pessoa botou a mão no lama que estava a tua vida, irmão, correndo o risco de se sujar. Quando aquele bom samaritano entrou dentro da tua casa, da tua família, que estava uma desgraça, tudo virado num alho, tudo perdido. Carregou você no lombinho do jegue dele, te levou para uma hospedaria, jogou vinagre nas suas feridas, você não gostou porque ardeu, colocou óleo para evitar as moscas e para curar, pagou a tua conta na hospedaria. Ou seja, entrou num lugar de intercessão pela tua vida. Tem que pagar minhas contas. Vai trabalhar. Metade dos teus problemas é por causa disso. Meu discipulador tem que pagar minhas contas. Porque o cara pagou a conta da hospedaria. Não, irmão. Nada a ver. Se Deus mandar o cara pagar, amém, glória a Deus. Mas se não pagar, vai trabalhar, cara. Lembra da palavra domingo? Você não vai pedir emprestado, você vai emprestar às nações. Então assim, alguém botou a mão. Alguém sujou de sangue a mão. Alguém, depois de um discipulado com você, nos primeiros discipulados, teve que ir para casa e chorar e pedir para Deus acalmar ele. Ai, meu discipulador se acalmou. Depois teve que se acalmar depois do meu discipulado comigo. Quase sempre. Santo. Santa. Pagou preço, orou, jejuou. Falou verdades para você que feriu o seu coração, porque são verdades. Tá, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus é uma espada, ela corta. Amém? Sangrou. Ficou uma semana esperando o próximo discipulado ver qual foi a reação, o que aconteceu. Passou um mês, 1 ano, 2 anos, e está o mesmo problema às vezes. Não, eu não preciso de ninguém. É Deus na vida da pessoa que te aguenta. Entenda isso. Para não ficar aquelas igrejas, irmão, que troca de gente todo domingo. Por quê? Porque ninguém pode tocar no intocável e inerrável. Tocou, eu sou inerrável, eu não erro. Tocou, vou mudar de igreja. Aí tem o dízimo bom, tem o dom, ora em língua, prega bem, o outro pastor aceita. Aí o que acontece? Lá vai arrastado de sangue para lá também. Aqui não vai ser assim. Aqui nós vamos, o bagulho ficar louco, nós vamos para o discipulado, nosso carro-chefe é discipulado. Vem cá, irmão, chega aqui.
coxa com coxa. Vem aqui, pertinho. Aqui, encaixa a tua coxa aqui e a outra coxa aqui. Vem aqui. Segura o bicho. Deixa corcoviar. Estou errado? Agora, nós fazemos porque nós queremos, somos bons, estamos certos, ou porque nós amamos? Porque nós amamos. Então, irmão, o discipulado começa quando você aprende a amar as pessoas que Deus colocou perto de você. Mas o cara é insuportável. Aleluia. Se Deus colocou, é você amar o insuportável. Mas o cara acha que sabe tudo. Aleluia. Deus quer que você ame o sabe tudo. Mas o cara torce para o São Paulo. Aleluia. Deus te colocou como corintiano para pastorear e cuidar do cara que torce para o São Paulo. Eu ouvi uma frase, achei que era mentira, até eu prestar atenção e observar. Eu falei, é verdade, cara. Todo mundo tem o discipulador que precisa e o discípulo que merece. Eu falei, poxa. Ixi, cara, eu acho que meu parente foi o que fincou a lança em Jesus quando eu comecei a discipular o Marcinho e o Max, cara. Para finalizar, o discipulado, só irmão, já está encerrando. O discipulado começa de verdade, quando sem a pessoa saber, você já sentiu compaixão em seu coração por ela. O discipulado não começa com o discípulo. O discipulado não começa quando o teu discipulador ora por vocês dois e faz aquela oração de discipulado e tal. Não. O discipulado de verdade começa quando você, no seu coração, já sentiu a compaixão de Jesus por aquela pessoa. Pode vir, Anny, pode vir. Pode vir, isso. Hoje o Jair vai acertar bastante as notas e faz aquela carinha. Mateus, cara, Mateus fica filmando você, Jair. Ele está tocando aqui assim, ó. De repente joga a baqueta, filma, pega a baqueta. Impressionante. Amém? Aonde começa o discipulado? Antes do evangelismo. Amém? Você já serve. Antes do evangelismo, você já tem amor e compaixão por aquela pessoa. Já começou o discipulado. Outro exemplo poderoso de discipulado. Lucas 5, versículo 1. Eu quero encerrar com isso aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu acho que é NVI. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E a todos, ele disse a Simão, né? Não quero pregar sobre isso aqui. É legal isso aqui. É discipulado que já começou. O discipulado já estava rolando aqui. Falou para Simão: vá às águas mais profundas. E a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, então eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros e a outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar, tanto peixe. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante
você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Sabe onde começa o discipulado, irmão? Quando não é você que brilha, é o poder de Deus. Não é demonstração de palavra persuasiva de sabedoria humana, é de espírito e de poder. Quando você chega no cara assim, você já vai. Sábado os Difflins vão fazer Difflin e os Start vão fazer o Reforma. Não vai aí. Não vai. Calma. Olha só. Não é só um mover, irmão, para fazer live e videozinho pro Instagram. Se você for lá para isso, não vai. Não vai. Porque você está indo lá para brilhar. Não. Agora, vem aqui pro clamor. Não para chapar e ficar o xarabanábia. Vai ficar, porque nós gostamos disso. Nós gostamos disso. Tá bom, Israel? Nós gostamos. Não, porque ele e o João estão numa vibe, nós vai, nós fica, nós pega, nós quebra. Eu estou corrigindo eles, deixa eu falar certo. Nós gostamos dessa vibe. Agora, sabe o que você vai vir? Venha para ficar um tempo de jejum, de oração e fala: Senhor, faz igual aquela missionária da oferta, tem um culto que ela fala assim: Deus me dá um povo. Eu quero um povo. Eu quero um povo. Assista a mensagem daquela mulher da oferta que a Fran mostrou aqui esses dias. Procure as mensagens dela e tem uma mensagem que ela fala: Deus me dá eu quero um povo. Isso, e como que Deus fez para levar até o povo que deu para ela. Sensacional. Aí vem para cá e começa a falar: Deus, me dá uma pessoa. Senhor, me mostra alguém. Senhor, eu quero ganhar alguém para o Senhor. Senhor, eu quero ser a sua mão que vai resgatar alguém das trevas amanhã. Senhor. Pai, em nome de Jesus, me dá o privilégio de falar. E fico orando e pedindo. Me fala qualquer coisa, o nome, a cor da roupa, qualquer coisa. Me mostra, Senhor. E Deus vai mostrar. E Deus vai mostrar. E lá no Reforma, você vai estar em clamor, em oração. Você vai estar fazendo ali, falando para as pessoas, mas com a tua antena ligada, esperando. De repente Deus te deu o nome de Nelson. Você vai achar algum homem barbado, mais velho. Porque não tem piazada Nelson hoje. Valdir. Cadê as crianças com o nome Valdir? Valcir. Só tem Enzo. Irmão, se você é Enzo, não se sinta ofendido. É normal dessa geração ter esses nomes, tá? O meu nome na época era Enzo. Michel, era nome chique. Hoje é estranho, né, Michel? Aí você vai estar lá, vai estar com o nome lá, Roberto, sua cabeça, Roberto. Aí você vai conversar com aquela pessoa: oi, tudo bom? Meu nome é Michel e tal. Como é o seu nome? Meu nome é Roberto. Tum, abre, Deus mostra. Aí às vezes você não fala, você acha: mas eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei o que. Aí isso acontece, Deus fala igual aconteceu comigo um tempo atrás: fala uma cor para ele. Eu estava falando com uma pessoa e o Senhor falou: fale verde para ela. Verde ou vermelho, não lembro. E eu falei: olha, não sei se faz sentido para você, mas eu quero te falar aqui, verde. A pessoa quebrou, irmão. Quebrado. Abriu a boca a chorar. Eu falei: caraca, fã do Hulk, eu não sei. Eu não sei o que o Senhor fez, porque eu não tenho que saber. Eu tenho que explicar tudo o que Deus vai fazer. Eu tenho apenas que entender que eu sou ferramenta, e ferramenta não fala, só faz. Vai e faz. Não fique querendo entender, porque se você quiser entender, você não vai conseguir fazer o que para as pessoas que você vai ganhar para Jesus, ter aquela palavra que vai transformar a vida dela. Então o discipulado começa, irmão. Primeiro, o discipulado só acontece com verdadeiros servos. Amém? O discipulado começa quando você tem amor pela pessoa, pelos perdidos. E o discipulado começa quando não é a tua sabedoria que vai fazer, não é o teu dom que vai brilhar,
É o Senhor, dono do dom. É o Senhor, dono do poder. É o Senhor que verdadeiramente faz todas as coisas. É o Senhor que é verdadeiramente digno disso. É o Cordeiro de Deus que foi imolado por isso, não foi nós. O discipulado começa quando a gente começa a entender essas coisas. Amém? Por gentileza, fique de pé. Três coisas, várias que são boas, são top, são necessárias. Eu quero fazer mais coisas. Vai ter um negócio com o pessoal do louvor, né? Que a Giane vai estar aí e tal. Top, eu amo essas coisas. Mas três é o nosso carro-chefe. Semana que vem eu explico sobre esses 20 e 80. Discipulado, life e culto. E o discipulado, ele não é um método, ele não é um esquema, ele não é uma reunião para ficar tratando acontece, mas não é só isso. Uma reunião para ficar podando atitudes e falas. Não, até porque quanto mais você conhece Jesus, mais parecido com Ele você quer ficar. E quanto mais você se parece com Jesus, menos repreensível nós nos tornamos. Menos repreensíveis nós nos tornamos. Discipulado é lugar para você permitir que o poder de Deus opere através da sua vida. Discipulado é lugar de você permitir que palavras que saiam da sua boca venham verdadeiramente a tocar o coração daquela pessoa. Estava conversando com o Lucas, outro dia no encontro, sobre as marcas, né? Eu sei que é uma analogia meio estranha, mas foi como o Senhor me mostrou. Você já viu aqueles ferros de marcar gado? Quem já viu? É um ferro que esquenta, né? Fica vermelho e queima o couro do gado. Ele nem sente, queima só o couro, o pelo e o couro, ele fica marcado. Nós não somos o fogo que marca o coração das pessoas. Nós não somos o fogo, nós não somos o que esquenta a coisa, nós somos só o ferrinho quente. E o desenho da marca não é eu que faço, é o dono da ovelha. É o dono da ovelha. Lembra, Lucas, estava conversando sobre isso? De marcar a vida das pessoas. Irmão, se existe uma coisa que é poderosa, é você ver, igual eu vi hoje. O cara falou assim: rapaz, eu conheci esse casal há 1 ano e pouco atrás. E hoje eu estou vendo esse casal. O que aconteceu na tua igreja? Eu falei: como assim, irmão? É um pastor? Como assim, pastor? Eu conhecia eles antes. Eles eram difíceis, né? Eu falei: bastante. O que aconteceu? Eu falei assim: pastor, o que eu posso te responder? Filho. Filho que encontra pai. Pai que encontra filho. Quando isso acontece, irmão, o pai consegue entesourar para o filho. Quando isso acontece, o filho consegue seguir o pai. Quando isso acontece, 2 irmãos que amam a Jesus, entendem esse relacionamento, conseguem estabelecer o reino de Deus na vida deles e através da vida deles. Nós somos feitos, chamados para marcar a vida das pessoas. Essa igreja aqui, irmãos, ela existe não para fazer somente fervo. Nós amamos o fervo, irmão, tá? Se tem um povo que ama o fervo, é nós. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para marcar a vida das pessoas, a transformar a vida das pessoas, com um único objetivo: toda a honra, toda a glória, a majestade, o domínio e o poder sejam dados ao Cordeiro que foi imolado. O único digno de tudo isso. Amém? Comece a pensar nisso no seu discipulado. Comece a rever a forma que você tem olhado para o seu discípulo e para a sua discípula. Comece a rever a forma que você tem colocado no seu coração o desejo de discipular. Reveja. Não é rever para você desistir.
é rever se só está pelo lugar certo. Você tem que ser revisto sempre, irmão. Você que é discípulo, reveja. Tenho que rever se o meu discipulador é a pessoa certa para mim. Não, não é disso que eu estou falando. Reveja se você tem reconhecido que o seu discipulador tem servido você quando ele deixa de comer um hambúrguer com a sua esposa e vai ficar com você. Quando ele deixa de comer uma batata frita com seus filhos para ir lá fazer um lanche com você. Os casados sabem do que mais que eu poderia dar a dizer. Para estar com você, para cuidar de você. Ai, está me cobrando, pastor. Não, eu estou te mostrando que discipulado é servir. É servir. É doar-se. É se gastar e se deixar gastar por amor daquela vida. Eu sei que vocês prepararam uma música, mas eu estou com uma na minha cabeça. Tá? Aquela do Degma Marques, que ele cresça e diminua essa. Eu sabia que vocês iam fazer isso, eles estão tudo conectado. Vamos tirar esse tempo rapidinho de louvor. Vamos cantar essa canção que você conhece. E eu sei que o Espírito Santo vai falar ao seu coração da forma que Ele quer falar.